Boa tarde, pessoal. De volta aqui para responder a mais uma pergunta. E dessa vez eu vou pedir para vocês, com muito carinho, que se inscrevam no meu canal, tá? Ative o sininho, porque eu tô trabalhando muito mesmo para poder trazer para vocês um conteúdo bacana, trazer para vocês conselhos e direcionamentos de uma perspectiva totalmente diferente, que vai ajudar a gente a olhar para si e automaticamente se compreender e compreender as questões externas que acontecem na vida da gente, tá? Eu penso que isso é essencial, a gente precisa se entender para entender o que acontece à nossa volta. Tá bom? Então, aqui pela primeira vez eu venho fazer esse pedido para vocês se inscreverem. Peço para vocês me seguirem nas redes vizinhas, porque eu tô aqui me esforçando bastante para compartilhar uma mensagem que eu realmente acredito de coração que é extremamente importante para a vida de todos nós. Tá bom? Bom, então vamos lá, dando continuidade às perguntas. Eu recebi uma outra pergunta aqui que eu achei bem bacana também. Eu penso que são questionamentos que passam pela cabeça de todos nós em algum momento da nossa vida, tá? E elas precisam ser respondidas de uma perspectiva diferente, né? Porque eu penso que dentro de todas as outras perspectivas, principalmente as que eu conheci, elas nunca me responderam de fato da maneira que eu precisava entender, né? Então, como meu objetivo é trazer um esclarecimento de uma maneira que é capaz de mudar a nossa vida, é que eu tô achando bacana as perguntas que vêm chegando. E essa é uma das perguntas que se aproxima daquilo que eu tinha intenção no princípio, né? Quando eu tive a ideia, já logo de início. Porque são perguntas que às vezes a gente sabe a resposta, mas por algum motivo não compreende, ou a resposta que a gente tem não resolve o nosso problema, mas ela está ali. Então eu gosto de trazer a resposta sob uma perspectiva diferente, que faz a gente compreender e aceitar essas situações como elas são, né? E não tentar mudar algo que está de fora, quando na verdade a gente precisa entender o que está dentro, para então descobrir o que a gente precisa mudar, o que a gente pode transformar, o que a gente pode melhorar, né? Então vamos lá. A pergunta é assim: por que minha família sempre se mete na minha vida? Muitas vezes são pessoas que não dão bons exemplos e geralmente não oferecem ajuda. Então aqui eu vejo mais como foi como um desabafo, né? Mas a pessoa precisa desse esclarecimento, né? Então a questão aqui é a seguinte, da minha perspectiva, tá? Então eu vou deixar bem claro. Eu acredito que a gente não vem numa família aleatória, né? Então desce e você vai se relacionar com esse pessoal aqui e você vai chamar eles de família. Eu não acredito que seja assim. Eu realmente acredito que dentro de uma perspectiva espiritual, a gente está dentro de um conjunto onde a gente tem algumas lições mais fortes para aprender, né? Então, e dessas lições mais fortes, eu quero dizer, tipo, relações kármicas, situações que se repetem num ciclo familiar. Então, eu acredito que a gente realmente vem com a família que a gente vem, porque a gente tem uma lição a aprender no meio daquelas pessoas, né? Então, cada pessoa tem uma importância fundamental na vida da gente, né? Seja uma memória genética, seja uma característica que parece, um comportamento, um ponto de vista, uma forma de agir. Então, a gente sempre tem em comum, né, algumas ações e alguns comportamentos, até mesmo perspectivas que a gente herda
de pessoas próximas, né, de membros da nossa família. Então, entender por essa perspectiva, né, que a gente entender por essa perspectiva que a gente tem algo a aprender com aquele outro ser humano, já é bacana, porque você já olha para aquela pessoa, tipo, o que essa pessoa está me ensinando? O que o comportamento dessa pessoa ensina para mim, né? E você vai se questionando, porque é melhor do que você olhar para o outro e só apontar, né, o defeito e falar, fulano faz isso, fulano faz aquilo, fulano faz assim, faz assado e eu não gosto. Quando na verdade você passa a olhar para outra pessoa como um outro ser humano igual a você, né? Então é exatamente nesse contexto que eu falo que a gente tem que se tratar como igual, porque nós somos uma vida, assim como a outra pessoa do nosso lado, que está ali para aprender do mesmo jeito que você. Talvez não as mesmas coisas, mas também está ali para aprender. Também está ali para reunir um conjunto de informações e descobrir o sentido da própria vida, né? Então, quando você para visualizar, né, para enxergar essa pessoa de uma outra forma, aí você já não se incomoda mais com o que aquela pessoa tem para dizer num sentido negativo, tá? Então, o que for bom a gente aceita, a gente sempre aceita o que é bom, é fácil pra gente aceitar o que é bom. A gente precisa aprender a aceitar aquela experiência negativa e entender ela como um processo de aprendizado, né? Como uma lição. Você pode não entender a sua lição exatamente naquele momento, mas passado alguns dias, se você der um pouco de atenção para aquela situação, você vai aprender alguma coisa. Então, essa mudança de perspectiva já traz você para um conceito diferente em relação às pessoas à sua volta, tá? Elas estão ali por um motivo, você carrega características dela por algum motivo e você precisa aprender com isso, tá? Então, vamos lá. Mas essa pessoa não dá o exemplo. Vamos levar em consideração que todo mundo vive dentro de uma consciência coletiva? Né? Eu fiz um vídeo agora a respeito disso, a gente vai falar disso mais vezes, mas em suma é um conjunto de crenças que a gente herda, né? Elas não são nossas por si só, elas são herdadas de outras pessoas, principalmente de família ou mesmo pessoas fora da família, mas que têm um convívio assíduo ali com você, na sua casa, no seu desenvolvimento, tá? Então, muito do que a gente visualiza na nossa vida hoje é baseado nessa consciência coletiva, né? Então, todo mundo tá aqui pensando que o outro tá fazendo errado. Dificilmente as pessoas entendem que aquilo que a gente está vendo no outro é de fato a nossa sombra tentando se revelar, mas de alguma forma o nosso ego projeta isso como uma característica negativa de outra pessoa, não como sua própria, porque o ego te protege. O ego te protege de assumir a sua falta diante de algo que está errado. Então, quando você percebe que muitas dessas pessoas agem dessa maneira, então você entende. Você entende que aquele apontamento que aquela pessoa está fazendo para você naquele momento, aquele julgamento, aquela opinião, diz mais sobre o que ela pensa, não sobre quem você é. E o seu papel é descobrir quem você é, dentro desses apontamentos, dessas questões. Então, se a pessoa está projetando isso em você, você precisa identificar o seu incômodo em relação a essa pessoa, né? Porque se você tem tudo isso esclarecido dentro de você, se isso não é um problema para você, mas é um problema para outra pessoa, então você precisa identificar por que o incômodo dela é um incômodo para você, né? A nossa reação diante da opinião das pessoas diz sobre a gente só precisa observar a nossa reação diante disso. Mas a gente quer se incomodar porque o outro está falando da gente. Então você se incomoda com a ação do outro, mas você não olha a sua ação.
de volta, tá? Então é necessário que você observe as suas ações, o seu comportamento, os seus sentimentos e entender por que você reage dessa maneira diante do apontamento de alguém, por que o apontamento de alguém te deixa tão desconfortável e tentar entender da onde vem esse incômodo. Se você não identificar de onde vem esse incômodo, você fica girando nessa situação o tempo todo e não encontra uma solução. Talvez se você perguntar, ô fulano, por que você age assim comigo? Talvez nem fulano saiba te responder. Mas se ele souber te responder, tudo que ele vai falar, ele vai projetar em você, mas na verdade ele está dizendo sobre ele mesmo. Mas ele não vai perceber isso, porque ele está focado olhando você, a sua falta, a sua falha. E você, em contrapartida, se incomoda. Então, observe o incômodo para entender por que isso te afeta tanto. Então, tudo pra gente é uma oportunidade. A gente tem a oportunidade o tempo todo de descobrir quem a gente é, de entender as nossas emoções, de entender os nossos pensamentos e tentar encontrar uma resposta dentro para tudo isso. Quando a gente não encontra a resposta dentro, é aí que a gente vai numa terapia, para o terapeuta tentar identificar o porquê dessas emoções. Mas geralmente a gente consegue responder essas coisas pra gente de dentro, porque como que uma pessoa de fora vai trazer para você uma informação se você não está conseguindo identificar o que você sente? Então, nesse caso, se você não identificar, se você não conseguir identificar, ou mesmo falar qual é o seu incômodo, como você se sente com esse incômodo, nenhum terapeuta vai conseguir te ajudar. Então você precisa começar a fazer isso por você, por conta própria, para então você obter uma ajuda externa, se você achar necessário. Do contrário, você consegue fazer isso por conta própria. Vai identificando, vai aprimorando, vai tendo coerência, né? Tudo que a gente fizer, que a gente ter a coerência ali a nosso favor, ter o respeito mútuo, né? O amor para as pessoas que estão à nossa volta, que a gente consegue oferecer ele sem nenhum julgamento. E olhe lá, né? O julgamento está sempre dentro da gente. Mas o principal é o respeito. Quando a gente respeita a si mesmo, quando a gente respeita o outro, a gente é capaz de identificar os próprios pensamentos, os próprios sentimentos e identificar tudo isso e por que isso incomoda, tá? E buscando respostas. E as respostas, elas estão dentro, elas não estão fora. Não está no comportamento do pai, da mãe, do tio, da tia, da prima. Está na gente. Está dentro da gente. Tudo que diz respeito a gente está dentro da gente, né? Então cabe a gente descobrir. Se está incomodando a opinião de outras pessoas, então comece a fazer mais por você mesmo, para que essa comunicação externa não seja tão alta ou mais alta do que a própria. E tenta se ouvir, tenta se entender, né? Respeitando a si mesmo, respeitando o outro como ser humano, assim como você, e aí você consegue chegar numa resposta mais plausível dentro do seu círculo familiar, dentro do histórico que vocês têm ali, né? Porque eu também não posso abranger muito mais o assunto, até porque são experiências pessoais, tá? Então, só para concluir aqui, às vezes não são pessoas que dão bons exemplos e não oferecem ajuda. Exatamente isso, muitas vezes são pessoas que também estão precisando de ajuda, né? E a gente fica tão preocupado, fulano fala tão mal da minha vida, faz isso, isso e isso. Se a gente tiver um pouquinho de compaixão, a gente percebe que aquela pessoa também está passando por um momento difícil. Aquela pessoa está apontando meus defeitos, mas ela também tem os defeitos dela, e os defeitos dela não são problema meu. Então, se ela está falando de você, tenta, e está te incomodando, tenta identificar por que isso está te incomodando, ao invés de gastar sua energia se importando com um comentário. Então, tenta identificar por que está te incomodando. Às vezes um apontamento que a pessoa está fazendo realmente existe, mas você se recusa a aceitar. Então, tenta observar a situação de um ponto neutro, sabe? Sem querer se valorizar ou se colocar em primeiro lugar o tempo todo. Porque às vezes a gente pode confundir o amor próprio com um certo egoísmo que não deve existir.
tá? Amor próprio não é a mesma coisa que egoísmo, tá? Então, tenta identificar do porquê que você se incomoda com essas opiniões e dá atenção para você mesmo, né? E dá atenção para você mesmo, identificando esses sentimentos, esses pensamentos, essas ações, que aí você para de se preocupar com o que está acontecendo, com o que as pessoas estão falando, automaticamente você começa a dar um rumo na sua vida, você começa a ver as coisas acontecendo, e quando pensa que não, ninguém não tem mais o que falar, ninguém não vai nem falar mais, vai observar o seu progresso, você entendeu? O problema é que muitas vezes a gente dá atenção demais, e a atenção que a gente deveria voltar pra gente e não volta, né? A gente se preocupa demais com a comunicação externa, quando a gente deveria buscar a comunicação interna e entender o que ela está tentando trazer pra gente, tá bom? Eu espero ter ajudado, obrigada pela pergunta, e pessoal, fica à vontade, manda pergunta nos comentários, chama no direct, nas outras redes, manda suas perguntas. O meu objetivo é justamente trazer um ponto de vista de fora, tá? Livre de julgamento, a fim de fazer vocês se verem de uma perspectiva diferente, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau, tchau.